Nós já estamos de volta com o Ponto e Contraponto deste sábado, conversando com Tomé Bonfim, coordenador jurídico do PROCON Alagoas. No bloco anterior, doutor Tomé, nós falávamos sobre essa questão da possibilidade ou não de se postergar pagamentos via boleto bancário. Muitas pessoas dizem que estão com dificuldade, o senhor falava para que as pessoas buscassem os prestadores do serviço. Muitas pessoas reclamam que estão em dificuldade de fazer esse contato por telefone. Por isso mesmo, não sabem como pagar, onde pagar, nem quando. Então, nesse caso, quando a pessoa não consegue mesmo contato com o prestador de serviço, como é que faz para buscar o PROCON? Bom, pode nos procurar pelo atendimento telefônico, bem como pelo número no WhatsApp. Então, todas as demandas, que inclusive cresceram bastante durante esse período, elas, dentro do possível, vão sendo respondidas, vão sendo solicitadas e a gente dá a resposta aí à sociedade alagoana. Pode procurar o PROCON, que o PROCON nunca passou um único dia fechado durante essa época de pandemia. Em relação aos serviços bancários, onde cada correntista tem ali o pagamento de taxas as mais diversas, já que o atendimento está precário, é possível deixar de pagar essas taxas também ou não? Veja só, Laura, a questão é a seguinte, a gente tem, no caso, o correntista, ele tem um contrato com o banco. E nesse contrato vai estar estabelecida as suas obrigações, assim como os seus direitos, certo? Agora, como eu tinha falado no bloco anterior, enquanto as coisas permanecerem dessa forma, nesse caso específico, quem tem a possibilidade de dizer se pode ou não, como não existe uma lei regulamentando a matéria, é o juiz numa eventual ação judicial. O ideal é buscar sempre o entendimento, procurar o entendimento. Se esse entendimento não for possível, via PROCON, administrativamente, a gente tenta fazer alguma coisa. Se ainda assim esse imbróglio persistir, o consumidor pode entrar com uma ação na justiça discutindo aí os termos desse contrato nessa época de pandemia. Como é que está sendo a fiscalização, principalmente agora nessa história de pagamento de auxílio emergencial, essa parcela da população que tem o atendimento prioritário? Como é que o PROCON tem fiscalizado isso? A fiscalização está sendo incansável. Realmente, eu presto os meus méritos aqui ao pessoal da fiscalização do PROCON, porque incansavelmente não tem domingo, não tem feriado, às vezes não tem nenhum horário, realmente está indo muito incisivamente nesses pontos, né? Há bem pouco tempo atrás, antes de ter tido essa liberação um pouco maior do comércio, por conta do decreto do governo de Alagoas, a fiscalização se preocupava com a questão do álcool em gel, a questão do preço, os equipamentos, como era que estava. Depois que foi permitido uma abertura um pouco maior dessa prestação de serviços, o PROCON agora está indo muito mais incisivamente ver essas questões com base no Código do Consumidor e com base no decreto. Só que quando abre, por exemplo, uma loja de aviamento, aí as pessoas todas correm para lá, aí fica um tanto quanto difícil de você organizar a fila. Então, por isso que a gente pede muita calma ao consumidor, que ele vá respeitando esse período de isolamento, que vá voltando à normalidade aos poucos. Um serviço que teve um aumento muito grande foi o de entrega domiciliar, principalmente de comidas. Nesse caso, vai que chegou com o tempo não desejado e aí a comida esfriou, pode até ter estragado. Como é que o consumidor deve agir nesse sentido aí, nesses casos específicos? Novamente, Laura, a regra geral é sempre essa, é a do bom senso. É a do bom senso, é você procurar o prestador de serviço, explicar a ele, mostrar a situação. Nesse caso, eu tenho certeza que pelo menos 95% dos casos são resolvidos. É uma situação nova para todo mundo. Agora, o tempo de entrega depende da demanda, mas se chegar realmente estragado, se vier faltando, o consumidor tem o direito de escolher, tem o direito de pedir e de dizer o que quer. Evidentemente, vamos tentar respeitar aí, na medida do possível, as dificuldades do prestador de serviço, que também devem estar sendo muitas. O
O senhor falou aí em distância e me fez lembrar o seguinte, a taxa, o valor da taxa de entrega, que há disparidade, assim, conforme o fornecedor de serviço. Há uma padronização ou cada um realmente cobra a taxa que acha necessária e justa para aquele serviço? Veja só, Laura, o que acontece aí é o seguinte, a gente tem, inclusive constitucionalmente assegurado, a liberdade de iniciativa, certo? Alguns produtos, alguns serviços, eles são tabelados, outros não. Neste caso específico, não há um tabelamento em relação a isso. Entretanto, há a lei da oferta e da procura. Então, se eu preciso de um serviço, vou solicitar um serviço e ele cobra uma taxa de entrega maior do que o seu concorrente, evidentemente, eu, enquanto consumidor, vou buscar aí o seu concorrente. O que o consumidor não pode é ser enganado, ele tem que ser esclarecido. Então, você liga para o delivery, faz o pedido, quanto é? É X, certo, o valor é X, entretanto, vai mais Y, que é o valor da taxa de entrega. Sempre vai ser, tem que ser aí explicado isso ao consumidor e definido o valor da taxa de entrega, não ser dado junto com o valor do pedido como se fosse um serviço só, para que a pessoa, o consumidor, possa escolher se vai querer ou não a prestação desse serviço. Falando um pouquinho do e-commerce, independente de época de pandemia ou não, quais os cuidados que o consumidor deve ter no momento de fazer uma realização online, uma transação comercial online? Veja só, Lauro, essa questão do e-commerce, assim como a compra presencial, são todos aqueles cuidados básicos que o consumidor deve ter. Deve procurar saber se a empresa é uma empresa idônea, se realmente ela é uma empresa que presta esse serviço da forma que promete, buscar as informações necessárias. E nos termos de e-commerce, isso é muito fácil de você buscar. Hoje em dia tem sites que se encarregam exclusivamente disso, de dar uma boa ou não reputação a esse prestador de serviço. Dependendo do site que você entra, outros consumidores, eles classificam se o prazo de entrega foi bom, se cobrou caro, se chegou na hora, se não chegou. Então, realmente é buscar essas informações para evitar ser vítima de um golpe ou também de uma relação de comércio frustrada. Em relação a isso, Laura, as próprias empresas, elas estão muito atentas a isso para conta da frustração digital, né? Aquele consumidor que não é bem tratado, que não é satisfeito, ele não volta, ele fala mal e ele impede essa empresa de desenvolver de prestar novos serviços. Logo no início, muitas pessoas se assustaram, outras ficaram indignadas em relação às agências de viagens. As viagens que foram suspensas e agora as agências fornecem voucher com data pré-estabelecida para o consumo daquele serviço. Essas agências, elas podem fazer realmente isso, estabelecer um prazo para que as pessoas façam essa viagem? Veja só, Laura, aí são várias variáveis. É preciso entender isso. Muitas vezes a culpa não é da agência, mas da empresa aérea ou também do hotel, certo? E nesses tempos de pandemia vem sendo tudo cancelado para evitar essa aglomeração. O que é importante destacar aqui é que cabe ao consumidor o direito de escolha. Então, o consumidor é quem escolhe. Eu quero meu dinheiro de volta? Eu quero ir numa outra época, mas também tem o seguinte, se eu for numa outra época, se eu comprei esse serviço para uma baixa temporada, eu vou ter o direito de ir na alta temporada sem pagar mais por isso? Evidentemente que não, isso vai depender de uma série de outras questões. Então, é preciso que se entenda muito bem isso. Direito de escolha cabe ao consumidor. Entretanto, não adianta o consumidor escolher e todos os consumidores ao mesmo tempo quererem o dinheiro de volta. A empresa fecha e aí vem a falência e não tem como pagar a nenhum dos seus credores. É preciso que as pessoas tenham calma, busquem realmente uma remarcação, se for possível, ou pelo menos dê um prazo para o sujeito se organizar para que possa aí adimplir essa obrigação que não foi cumprida. Doutor Tomé, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso Ponto e Contraponto. Entrevista extremamente esclarecedora, por sinal, né? É porque esse assunto vai longe, vai longe. Obrigado, uma boa semana para o senhor, viu? Eu que agradeço, uma boa semana a todos e salientando a toda a sociedade alagoana, se precisar do PROCON,
conte conosco, pelo menos nesse momento, não presencialmente, mas pelos nossos canais de atendimento, tanto o telefone quanto do aplicativo de mensagens. Perfeito. E nós conversamos com o coordenador jurídico do PROCON Alagoas, Tomé Bonfim. Ponto e contraponto de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, lembrando a você o seguinte: só saia de casa se for necessário. Um abraço em todos, tenham uma grande semana e eu faço um agradecimento especial ao nosso parceiro Fabricato Móveis. Tchau, tchau e uma grande semana.